Olá pessoal, bem-vindo a mais um Tudo Pro Alto. Aqui quem fala é o Gabriel Rubens e hoje nós vamos mais uma vez abordar o tema que é sobre morar fora do país, que é um tema que nós já trouxemos aqui várias vezes, sempre na perspectiva de quem mora, de quem já viajou, até quem já voltou. Mas hoje nós vamos ter uma pessoa que entende, não só por convivência, mas entende também por estar lidando com pessoas que moram fora, por ter estudado isso. E é a Isabela Ciccherello. Será que eu acertei dessa vez? Tudo bem, Ciccherello. Tudo bem. Tá bom, Isabela pelo menos eu acertei. Mas a Isabela, ela é psicóloga e é mestre em psicologia clínica, com formação tanto no Brasil como no Chile. E, como eu tinha falado, tem experiência profissional em psicologia para imigrantes. Primeiro, muito obrigado por participar. Bem-vinda. Como eu até comentei antes, estou bem empolgado nesse papo, porque conheço tantas pessoas que moram fora e tenho mais essa perspectiva de quem está morando, mas nunca conversei com uma pessoa que é profissional mesmo no assunto e tem convivência, né? Tem convivência e experiência. Então, muito obrigado, bem-vinda. E eu gostaria que primeiro, se faltou alguma coisa na tua apresentação, por favor, me completa. E também que você falasse um pouco de onde você mora, né? De onde que você era e onde você mora, para a gente começar e o pessoal entender um pouco da tua vivência. Perfeito. Primeiro, Gabriel, agradecer o convite, né? Achei super bacana o teu projeto e que bom, né? Que você abriu espaço que eu possa estar contribuindo com algo na tua página, para as pessoas que te escutam aí. Bom, né, sou psicóloga, tenho 10 anos de experiência, 10 anos formada. Eu vim para o Chile fazem 7 anos e pouquinho, eu tinha 2 anos e meio de experiência, né, e falando um pouquinho de experiência, a vida, né, é uma eterna readaptação, reajustes. Então, né, ao longo da minha carreira, tive algumas mudanças, principalmente quando eu vim para o Chile. Então, no Brasil, eu trabalhava muito focado na área infanto-juvenil, com crianças com dificuldade de aprendizado, com autismo. E vindo para cá, né, lá eu já tinha uma pós em psicopedagogia, então também trabalhava em paralelo com psicoterapia, porém o meu foco maior era a área infanto-juvenil. E chegando aqui, como qualquer imigrante, a gente vem com uma mala, né, de 23 quilos, com poucas e muitas coisas e muita expectativa. E uma delas, né, era tentar manter o que eu vinha, né, estudando e trabalhando a minha experiência. E não foi possível, por vários motivos. É um campo mais fechado, onde o psicólogo, principalmente na área do autismo, né, pensando aí 7, 8 anos atrás, não era a terapia de base, né? Eram outros profissionais, como terapia ocupacional e fono. Então isso fez eu entrar de cabeça em algo que eu já gostava, mas que eu me encontrei, que é a psicoterapia, né? Então sim, psicoterapia para crianças, adultos e casais. E chegando aqui, senti a necessidade de estudos, né? Bem na área clínica mesmo, já que minha carreira desde estágio, recém-formada, focada em infanto-juvenil. E aí eu fui para o mestrado, né, um mestrado clínico, não um mestrado acadêmico, né, é o estado profissional, que a gente fala no Brasil. Então ele é um mestrado onde ele dava duas às vezes eu confundo um pouco o idioma, mistura, né, faz parte do ser imigrante. 7 anos. Então ele te dá 7 anos, ele dá 2 titulações esse mestrado, um era de psicologia clínica, e o outro título que ele dá, né, outro reconhecimento, era terapeuta sistêmica, né, familiar, de casal e indivíduo. Então, desde aí, eu fui me especializando em psicoterapia. Diversos motivos de consulta, ansiedade, depressão, relacionamento, dificuldades de relacionamento dos pais com os filhos. E fui encontrando uma grande paixão aí, que é a saúde mental do imigrante. Porque, tive que recomeçar uma vida do zero aqui. Quando eu falo do zero, é do zero. É como, não sei, 7, 8 anos atrás, né? É um recomeço. Tudo muda. Por mais que não são tantos anos, como, não sei, 20, 30 anos atrás, já tinha tecnologia, mas você chegar num país, você praticamente não fala o idioma, você vem com o básico, né? Você não conhece ninguém te conhece. Você tem que começar do zero, no meu caso que era carreira clínica, do 000, se a psicologia já é difícil no próprio país,
imagina fora, né, onde ninguém te conhece, né, e um psicólogo clínico ele precisa ser conhecido, ele precisa gerar confiança, né? E aí eu comecei a entrar um pouco na comunidade brasileira, atender brasileiros, e aí em paralelo eu tive meu primeiro emprego aqui no Chile também, que era uma escolinha, é um jardim infantil, mas com foco em crianças que tinham problema de linguagem. E nesse jardim, bom, foi a melhor experiência profissional da vida, né? Foi trabalhar aí, fiquei por 4 anos. E também tive a experiência de trabalhar com muitos imigrantes aí, né? Então era uma boa parte, né, porcentagem das crianças, das famílias eram imigrantes. E no consultório, né, atendendo aí 90% também imigrantes. Então eu fui me apaixonando por isso, por essa área. E o mais curioso é que não tem muitos estudos, infelizmente, né? É muito difícil você encontrar, ou pessoas que falam, né? Geralmente é muito baseado na experiência da pessoa, na prática, mas a questão teórica é realmente caçar mesmo, né? Então isso foi me chamando a atenção, por ser um desafio, né? De sair um pouquinho do senso comum para... Tá, mas isso que eu tô vendo, isso que eu observo tanto de mim, como eu observo, não sei, dos meus pacientes de diferentes nacionalidades, o que tem por detrás, por que acontecem esses fenômenos, por exemplo. E aí comecei a estudar, a fazer cursos. Agora esse ano eu vou entrar num curso específico sobre saúde mental do imigrante, que é na Espanha, né, com um psiquiatra que, para mim, é um orgulho, né, fazer chama um pós-diplomado, que é como se fosse um curso de formação. Cada país ele chama de uma maneira diferente. Então, ele é, assim, um dos pais da saúde mental, né, da imigração. Então, vou ter a oportunidade de fazer com ele. E é isso, é uma paixão. Eu amo falar sobre, porque é real, né? O imigrante, além de passar por todas as dificuldades que qualquer ser humano passa, né, no ciclo vital, familiar ou dele como indivíduo, ele tem esse fator a mais que é o ser imigrante, né? Então, você também, né, Gabriel, sabe o quanto... Fica vulnerável. É difícil, é uma volta de 360 graus que gera muita instabilidade. Então, basicamente, essa é a minha profissão. Também fiz, né? Recentemente terminei uma formação para ser instrutora de Mindfulness, né? Que você já ouviu falar, mas ajuda muito no tratamento de ansiedade, depressão, estresse, né? Nada mais é que um treinamento mental, né? Para focar a atenção plena. Então, sempre estou em busca de conhecimento. E é isso, né? É um currículo eterno. É uma área que você tem que estudar sempre, né? Tem que estudar muito, sempre, ainda mais como você falou, é uma área totalmente diferente, nova, então deve ser mais difícil ainda cavar a informação, né? É difícil, é bem difícil. E quanto mais na psicologia, pelo menos é como eu vejo, né? Quanto mais a gente vai se especializando, mais vamos ter experiência com os casos, com os estudos. Não é qualquer estudo que convence, né? A gente tem que ficar... Porque já tem uma carreira, já tem a base, né? Então, vai buscando cada vez mais conteúdo específico daquela pessoa X, por exemplo, que se especializou só naquilo. E nos casos não é fácil, né? E a psicologia intercultural acontece muito isso. São poucos estudos que tem, poucas pessoas que trabalham. Sim. Legal. Para começar, eu ia até voltar numa pergunta que você falou uma coisa. Nós fizemos uma reunião, né, antes de gravar até, há algumas semanas atrás. Você comentou um ponto que ficou na minha cabeça por muito tempo, que foi da diferença, né, de imigrante e refugiado. Porque você conta que na tua experiência, o trabalho com refugiados também, né, acabou mudando a tua cabeça de ir mais para essa área. Qual que seria a diferença básica, até para a gente entender que a maioria das pessoas que passaram por aqui, na verdade todas, né, todas foram morar fora por vontade própria. Talvez por algum apego pessoal ou não, mas se quiser voltar para o Brasil, pode voltar. Então essa é uma diferença básica, né? Não, é bem básico, né? Se pudesse resumir de uma maneira bem leiga, digamos, é isso, né? O refugiado, ele não tem escolha, ele precisa, né, sair. É uma fuga de onde ele está, né? Porque naquele país ele não tem recursos para ele se manter naquele lugar, né? Econômico, alguma guerra civil, alguma revolução, questões políticas, né? Então ele não tem mais condições de se manter aqui. Então, diferente de nós, por exemplo, brasileiros, que é um contexto social político, por mais que vai ter suas dificuldades ou não, nós não somos, podemos sim buscar
né? Como qualquer outro país, a gente sempre pode buscar uma nova oportunidade, mas é para agregar, não para fugir daquela realidade que nós temos. Né? Então, a migração no Brasil a gente chama de voluntária, né? Onde eu tenho o direito de escolher, né? O meu direito de ir e vir não está tão podado, digamos, né? O refúgio é aquela pessoa que ela busca, né, um certo tipo de asilo. E às vezes tem muitas nacionalidades, por exemplo, que eles têm a imigração, mas a ONU ou os órgãos governamentais de cada país não consideram como refugiados. Pela nomenclatura em si, mas se você for ver do contexto que eles são, né, é óbvio que sim. Né? O refugiado não é só aquele que vem de uma guerra, migra de uma guerra, né, para outro país que não tem uma guerra, não. É o caso que a gente vê da Venezuela, Haiti, teve tempo, não sei, que eu atendi pessoas de Honduras, por exemplo, né, quando tem muita questão social, política, então tem essa imigração forçada, né, então, tem muitos tipos de imigrante, mas se a gente for pensar no brasileiro, é voluntário. E dentro, né, da migração voluntária tem vários tipos, né? Tem aquela pessoa que vai por trabalho, né? E dentro dessa pessoa que vai por trabalho, só fazer um parênteses aqui antes, né, de eu continuar isso do tipo. Não quer dizer que dependendo do tipo de imigração que essa pessoa teve, né, saiu do país, vai sofrer mais ou menos, né? Porque todos vão passar por alguma mudança, né? Então, voltando um pouquinho, de pessoas que saem por algum motivo de trabalho. Tem aqueles que saem e conseguem, né, um trabalho, não sei, vou ali para a Itália, mas eu fiz um processo seletivo antes, consegui tirar o visto antes, então eu vou, né, com algo. E tem aquelas pessoas que são expatriadas, né? E tanto aquela pessoa que vai com trabalho no formato de expatriação, ou porque ela encontra um trabalho, ela pode ir sozinha, pode ir com a família. Então, cada cenário desse tem as suas peculiaridades, né? E aí tem as pessoas que migram, né, pensando nos brasileiros, mudam porque querem tentar a vida, sem um emprego, talvez, eles vão tentar a sorte, digamos, com ou sem planejamento. Tem as pessoas que mudam por conta de algum relacionamento com alguma pessoa local, né? No caso, não sei, uma brasileira vem mudar para um chileno, ou né, um brasileiro que vai mudar na Argentina porque tem um relacionamento com um argentino, ou, né, aquelas pessoas que vêm para acompanhar, né, que a gente chama o co-expatriado. É mais mulher, com certeza, né, mas tem se visto muito, né, o co-expatriado homem, né, onde o homem vai acompanhar, né, a esposa dele por conta de uma mudança por trabalho, né? Sim. Porque conseguiu uma vaga ou porque ele foi expatriado da empresa aqui, onde ele estava. Mas tem, né, é uma imigração, resumindo, é uma imigração voluntária, e dentro dessa imigração voluntária tem vários tipos, né, de mudança. Sim. O que eu conheço muito mais, até pelo meu contexto, como você até comentou, de algumas pessoas não têm muita escolha, ela tem que fugir, então eu acho que de certa forma é um privilégio, como eu trabalho com TI, ou tecnologia, é relativamente um pouco mais fácil quando eu penso tipo, nos meus familiares, né, no tipo de trabalho deles. Então a maioria é muito por vontade própria, né? Mas como você falou, não faz com que seja mais fácil, né? Porque eu acho que depende muito da pessoa também, né? De maneira alguma. Eu vou dar um exemplo assim, né? Que eu vejo, né, com essa experiência aí de anos. O expatriado, ele vai, por mais que ele venha com recursos, certo? Ele vem com bons recursos financeiros, ele vem com a ajuda da empresa. Muitas vezes a empresa, a maioria das vezes, né? Porque ela que está trazendo aquele funcionário, ela se responsabiliza por toda a parte de documentação, de saúde, muitos vêm com a família, então financeiramente é muito atrativo, certo? Tem aquele respaldo. Porém, né, tem um livro tão bacana que chama, depois eu posso colocar no finalzinho, né? Sim. O Solteiro Expatriado, se eu não me engano, né? E ele fala um pouquinho disso, né? Que confirma muito o que eu sempre vi. O expatriado, ele carrega um peso muito grande, porque, foi uma empresa que me trouxe, uma empresa que investe, né, por algo, então eu tenho que dar muito de mim. Então, muitas empresas, né, elas têm até programas super bacanas de, como se fosse um treinamento intercultural,
porque eles veem que se a família, né, não estar bem daquele expatriado, a possibilidade que aquela pessoa volte, retorne para o país é muito grande, ou que ela começa a ter um problema de rendimento, né? Então mudou muito o cenário, né? Antes o expatriado ele era mais voltado a pessoas mais velhas, que já têm filho, que já têm família, não pelo fato de ser família, mas pela idade, né? Por ter experiência. E hoje muitas empresas até preferem, né, os expatriados solteiros, por conta de não ter esse peso de, puxa, estou trazendo a família e além disso, puxa, meu salário, né, é o que mantém essa família aqui. E cada um vai ter seus pesos. O expatriado com família vai ter, e o expatriado sem família, porque vai estar sozinho também. Uhum. E muitos entram num estresse muito grande, porque o nível, né, de exigência para aquele cargo é muito alto. Uhum. Então ele também vai ter um estresse. Talvez ele tenha uma questão financeira confortável, que facilita muita coisa, porém emocionalmente, não, ele também vai ter uma mudança da adaptação dele, adaptação dos filhos, adaptação da esposa. Muitas não conseguem manter a sua profissão, a sua carreira. Sim. Então é muito difícil, né? Tem muitos atritos. Então é muito difícil encontrar, né? Os estudos estão aí, dizem, né? Tem até um nome que se chama estresse aculturativo, estresse de aculturação, que se dá nos primeiros meses, até nos 2 primeiros anos, por conta de toda a mudança que gera. Uhum. Por exemplo, né, o expatriado, uma coisa que eu vejo muito e que eu sempre oriento, toda palestra que eu dou, curso, live, alguma consultoria, quando eu recebo pacientes também, né, se tem uma coisa que eu recomendo muito, muito, pensando em prevenção, né, da saúde mental, principalmente para quem quer mudar, que é um pouquinho a nossa ideia hoje, trazer isso, né, quem está se preparando para essa mudança, não ficar escravo da empresa, né, porque às vezes é aquilo de, tudo a empresa precisa resolver. Então não tem domínio de como que está indo o visto, como é pagar isso, como é pagar aquilo, se eu fico doente, como funciona a saúde, como que terceiriza muito pro RH, né, da empresa. E puxa, é a sua vida, né? Então, isso gera muito estresse, porque às vezes a pessoa até quer fazer algo, mas ela se sente muito insegura, né? Então ela se apoia um pouquinho, né? Eu não estou julgando quem faz isso, mas é uma recorrência que no primeiro momento funciona super bem, porque é um recurso, é uma rede de apoio essa empresa. Mas a longo prazo dificulta muito a estadia da pessoa se manter nesse país. Você é dependente de uma entidade, né, que é a empresa, que talvez não seja mais lá, pode ser demitida e você não sabe fazer nada, né? Além disso, tem esse risco enorme que acontece com muitos, né? Sim, mas antes de voltar, eu ia dar um passo atrás, mas antes até eu ia falar que é muito minha experiência, porque eu vejo a diferença minha, que minha empresa cuidou de muitas coisas, tive um Airbnb por um mês, e aí tinha uma advogada para explicar como que era o processo. Claro. Eu vejo a diferença de outras pessoas que chegaram sem isso, sabe? Ou gente que veio tentar a vida, ou até que a empresa só comprou a passagem e acabou. Então eles estão do Brasil tentando descobrir. Então, eu acho que para mim foi um estresse muito menor. Claro que tem outros, né? Que quando você se muda sozinho, você tem essa diferença e insegurança, né? Ao mesmo tempo dá uma empolgação muito grande de como que vai começar, mas dá também um pouco de insegurança algumas vezes, mas facilita muito. E no meu contexto, assim, acho que tem até mais empresas que patrocinam tudo, assim. Eu não sei como que é muito em outras áreas, fora de TI. Não sei se você encontra muitas pessoas fora de TI que a empresa patrocina tudo. Ah, que legal. Muitas, bastante. Bom, é a profissão do futuro, pelo que eu entendo, né? Eu acho que é pela demanda, né? Como tem muitas vagas, acho que o pessoal tem que aproveitar essa fase, que eu não sei se dura para sempre. Eu acho que sim, mas não sei. E principalmente pessoas bem jovens, eu vejo, né? Que na área de TI são pessoas mais jovens, recém-casados ou não. Sim. É o perfil, pelo menos, que chega até mim. Sim. Eu também, dos que eu conheço, são 34, talvez, para baixo. Normalmente, assim. Eu conheço poucos que são mais do que, talvez, 33, 34 anos. Também tem, mas eu acho que isso é minoria. Talvez medo de arriscar mais, assim. No passado, eu ouvia muito, há uns 10 anos atrás, né? Eu já pensava em morar fora e eu pensava em ir pro Canadá. Eu conversava com alguns conhecidos que estavam lá, eles falavam que davam preferência a quem era mais velho e casado, assim, porque era mais estável. Eu sempre vi isso, eu nunca confirmei, mas é isso mesmo.
Sim, foi o que eu comentei, que foi sempre a minha visão também. E lendo esse livro comprova totalmente, né? Então eles fazem todo um estudo, se eu não me engano de um grupo de pesquisa, e aí chega no livro, né? Então ele fala exatamente isso, que mudou um pouquinho o cenário da expatriação, né? Antes era porque, claro, muito relacionado à idade, né? Uma pessoa mais velha, não quer dizer que ela é melhor ou não que uma pessoa mais jovem, mas tem algumas questões de experiência mesmo, de cargo, de experiência na empresa, às vezes leva muitos anos, tem aquela pessoa que talvez tenha o mesmo potencial que aquela pessoa que está ali mais tempo tem, mas conta aquela coisa do conhecer a empresa. Mas, né, Gabriel, foi o que eu falei, foi o que você falou, que você comentou disso dessa mudança, né? Porque justamente a pessoa mais velha, ela tende a ter filhos, né? Ela Sim. tende a vir com uma companheira. E é muito difícil administrar tudo isso, né? Então a pessoa mais jovem, né, infelizmente, tem o felizmente pelas oportunidades, mas às vezes, né, a empresa vê como não tem nada a perder, digamos, Sim. né? Vai usar como trampolim, que eu já vi alguns amigos falarem que a empresa perguntou pra ele, né? Ele é 24, 25 anos, perguntou pra ele, tá, a gente precisa saber primeiro se você tá com vontade de trabalhar. Não tô dizendo que você tem que ficar aqui pra sempre, mas vai ser um investimento. Então eu quero saber se pelo menos você gostou mesmo da empresa, gostou mesmo do país, fez sua pesquisa e pretende ficar aqui uns 2 anos, assim, pelo menos, né? Porque eu acho que a empresa também tem um pouco de medo disso, da troca mais rápida. Mas então, pegando nesse gancho, né, antes de se mudar, e eu sei que é uma pergunta muito difícil que eu vou fazer, que é como se preparar, porque existem milhares de cenários, né? A maioria das pessoas que eu conheço vieram ou solteiro, ou só casado, e poucos com filho, que eu sei que mudou totalmente a experiência de cada um deles. E eu queria saber, assim, talvez primeiro de uma forma mais genérica, depois a gente entra em perfis diferentes, que é o que você percebe, assim, de padrões de pessoas que se preparam bem contra as que chegam, assim, meio perdidas no país. Tá, ótimo. Claro, é um tema que a gente pode entrar, né, se aprofundar em muitas coisas, mas resumidamente, como eu vejo. Primeiro que nós não temos controle de nada nessa vida, né? A imigração é mais um dos pontos que a gente não pode controlar, por mais que planeja super bem e que vai ter uma adaptação super ok, vai ter os seus entrelaços aí, né, no meio do caminho. Mas que fatores que eu vejo, né, que pessoas que sofrem menos, digamos, conseguem ter uma adaptação mais leve, né? Resumir em 2 palavras, né? Uma é o planejamento, né? Um planejamento, que eu já vou estender um pouquinho. E outra é o autoconhecimento mesmo, né? O autoconhecimento de saber os seus próprios limites, lidar com a ansiedade, com o estresse, porque, Gabriel, vai gerar, uma mudança enorme e pensando que também a gente sempre vai voltar nos tipos de imigração, né? Por exemplo, uma pessoa que ela vai para o intercâmbio, ou ela vai para um emprego, como você falou, que só vai 2 anos. O desgaste emocional dela vai ser muito menor do que aquela pessoa que vai por tempo indeterminado, indefinido. Né? Ela vai ter, porque o envolvimento dela com aquele país e com a história de vida dela, com o que ela deixou no Brasil, é totalmente diferente, né? A gente poderia passar horas para falar de cada tipo de imigrante, o que acontece. Mas, pensando, né, em geral. Então, um planejamento é essencial, que é somado ao autoconhecimento. Eu vou dar um grande exemplo. Eu me conheço tão bem que eu não posso mudar para um país que faz calor. Eu não dou conta. Né? Eu não dou conta. Né? Então, vamos imaginar, saiu uma oportunidade de trabalho, não sei, país X. A primeira coisa que eu vou fazer, porque eu me conheço, eu sei quais são os meus limites, eu sei quais são os fatores que realmente, não, eu me conheço, eu não vou dar conta, porque não é só isso, porque vai ter muitas outras coisas, né? E esse peso eu não vou querer, que é, por exemplo, calor, lugar de praia, eu não vou conseguir me adaptar, vai ser uma tortura para mim. Então, se entende? Né? É um exemplo tão básico, tão pequenininho, né? Por exemplo, eu jamais posso ir para um lugar, Isabela, onde eu não posso, hoje, né? Onde eu não posso validar meu diploma, eu não posso exercer a minha profissão em algum país. Você, né?
eu não poderia, né? Então, quem está mudando e sente um pouco de ansiedade, né, antes de tomar a decisão, faça essas perguntas. Que coisas para mim seria muito difícil eu ter flexibilidade, né? Porque antes de se adaptar, a gente tem que ter uma flexibilidade de pelo menos tentar para ver se funciona. Né? Tem coisas, né? Por exemplo, não sei, tem coisas no Chile que eu já sabia que não iam ter, mas não eram coisas que eu sentia que não, vai me anular como pessoa, vai ser muito difícil. Então, quando for fazer esse planejamento, é importante se conhecer um pouquinho, né? Por exemplo, eu também não iria para um lugar muito longe, né? Onde passagens são extremamente caras, pouca disponibilidade de voo, onde eu sinto que está muito longe da minha família. Para algumas pessoas é ok, né? Então, nesse planejamento, além de coisas burocráticas, é importante olhar para si, né? Então, aquela pessoa que tem muito claro o que ela quer para a vida, ou que ela entenda que ela é um ser em construção e que ela vai estar mudando, né? Nós somos um ser que eu tenho certeza que você é uma pessoa totalmente diferente que um mês atrás e daqui 2 meses vai ser diferente. Mas que tem essa flexibilidade de entender. Bom, né, e o planejamento, o que envolve o planejamento além do autoconhecimento? Questões burocráticas, do que você tem que resolver no Brasil, o que você tem que resolver no outro país, se precisa de visto, que tipo de visto, quanto tempo demora, quanto tempo tem que investir, quando chega lá, precisa de algum documento, não precisa, até eu trabalhar, quanto tempo tem que esperar, enquanto eu espero, quanto valor eu tenho que usar, plano de saúde, como que funciona a saúde pública, não sei o que, se é com criança, escola, o idioma, né? Infelizmente, Gabriel, eu me coloco nisso também, né? Nós como brasileiros, a gente não tem a cultura do bilinguismo, né? Infelizmente, né? Então, principalmente pensando em alguns países, né, da Latinoamérica, porque espanhol eu vou me virar. Gente, não. Sabe, você até pode se virar ali num restaurante e tal, mas no ambiente de trabalho, você já vai ter que lidar com as diferenças culturais, certo? Sim. Você já vai ter que lidar que ninguém te conhece, por mais que alguém te contratou por algo, foi. Mas vai ser difícil. E ainda mais no teu um nível médio, não é nem básico, médico para intermediário, é muito difícil. Né? A pior coisa é a gente não conseguir se comunicar, principalmente pensando em trabalho, né? Ou muitas mães que não conseguem falar com a professora do filho. Isso é muito difícil. Então, quando a gente fala em planejamento, o planejamento ele é a base para ter uma imigração de sucesso. Né? Então, se eu consigo me organizar, porque a vida, para mim, o resumo que a vida é a lei, né, a gente não tem controle dela, ela é cheia de variáveis e é cheia de trâmites, né? Eu moro há 7 anos aqui e até hoje eu tenho algum trâmite que tem que fazer no Brasil e algum trâmite que tem que fazer aqui. Por quê? Além de ser brasileira, infelizmente, sou uma eterna estrangeira, né? Então vai depender muito de cada país também, né? Por exemplo, aqui eu tenho meu visto definitivo há muitos anos, e eu posso viver para sempre aqui. Mas eu sempre vou ser uma estrangeira, né? Eu tenho identidade, eu tenho isso e tal, mas sempre vai ter um porém que... Um grande exemplo se eu quiser ficar 1 ano fora daqui, vou imaginar que eu moro 30 anos aqui, mas depois de 30 anos eu quero ficar 1 ano, 1 dia mais em outro lugar, eu perco minha cidadania, meu visto. Então, é esse peso, né? É muito grande. Então, por que não organizar o máximo possível? Questão burocrática, pessoas que têm alguma doença, né? É importante ver, eu tenho essa condição física, ou eu tenho essa condição emocional. Posso continuar dando meu tratamento lá? Que médicos, né? Tem os remédios, tem o tratamento que eu faço, enfrento uma emergência. Infelizmente as pessoas não olham muito isso porque aquilo que catástrofe. Não, é necessário, né? Esse é o tipo de catástrofe que eu gosto que as pessoas pensem, que é, eu estou mudando a minha vida, eu quero que isso funcione. No nosso caso, que é uma imigração voluntária, geralmente é mudar para melhor, certo? Sim. Sempre é. Não é porque eu não tenho opção, eu tenho que correr. Não existe planejamento, é fuga. Né? Eu preciso de acolhimento, eu preciso sobreviver e nesse território que eu estou, não dá. Né? E o brasileiro não. Então, eu estou buscando uma melhora. Né? Eu estou buscando algo bom para mim. Então, é necessário ver tudo isso, né? Custo de vida, o clima... regras sociais, né? Eu vou dar um grande exemplo que acontece. Por exemplo, no Chile, você não pode beber na rua. Se vai preso, vai uma boa multa. E você primeiro entender que as regras sociais, né? Por algo,
tem essa regra, né? Às vezes a gente não consegue controlar nem o fio do cabelo, né? Que às vezes ele acorda com um pouquinho mais, né? Armado. Imagina que você vai controlar um país que não é nem seu, né? Uma regra de um país que não é seu, né? Então, nada melhor do que pesquisar sobre, né? Diferenças culturais. Vai ter o choque? Vai ter o choque. Porque naquele país funciona assim, porque aquela é a verdade absoluta, por seus motivos, por algo foi. E para nós é chocante, como vice-versa, né? Então, o planejamento ele vai te ajudar a você aterrissar e entender, tá, o que eu posso fazer com tudo isso? Porque quando nós chegamos, né, quando a gente chega, mesmo que a gente faça um planejamento assim super bacana, estudar o país, se planejar financeiramente, estar bem, né, conosco, estar bem com a família, com as pessoas que nós deixamos no Brasil, vai passar por muitas coisas, né? Falando bem no português, vai passar por bons perrengues morando fora, né? Sim. Com ou sem trabalho, porque é outra cultura, é outro universo, né? Você não conhece, é uma coisa assim de, não sei se você lembra quando você mudou, é uma coisa de orientação, que rua é essa? Essa rua principal leva para onde? Que significado ela tem? Coisas que estão interiorizadas nós desde pequenos. Então vai ter. Eu te dou uma coisa mais básica ainda, que uma colega que chegou nova, ela mandou uma mensagem perguntando onde jogar o lixo, sabe? Tipo, a colega de trabalho. E ela falou, olha, eu não sei, eu não vejo nenhum lixo na rua, eu não vejo nenhum cesto. Eu falei, não, aqui você vai ter uns... não é um caixote, não sei o nome, mas que vão estar em todas as ruas. Eu falei, anda um pouco, você vai achar na tua. Então ela falou que desceu, viu um velhinho com sacola e seguiu ele. Eu falei, eu tava parecendo uma maluca andando atrás do velhinho um pouco de longe, e aí viu onde ele jogou. Aí ela falou, agora eu entendi. E são coisas básicas, assim, que eu falo, que são até hoje... básicas. Eu tô em Portugal, mas quando eu vou numa farmácia, eu sempre fico, meu Deus, vamos lá, vou no Google primeiro ver se o nome do medicamento, como que chama tal coisa, porque eu já cheguei lá e não entendia, tipo... claro que eles foram... na hora a pessoa até olhou lá no Google, mas eu pensei, bom, agora eu entendi que vai mudar, eu preciso fazer esse trabalho antes, né? Sim. Claro, não, e são coisas que é só vivendo, e o viver cansa, né? Eu vou dar um exemplo de coisas que são tão que é nosso, a gente já nasce sabendo, sem saber porque sabe daquilo. Vou dar um grande exemplo, né? Não sei, né? Eu aprendi a ser dona de casa aqui, né? Saí da casa dos pais para mim, né? Vou morar em outro país. Então tem coisas que, não sei, né? Na minha casa eu sabia que o melhor arroz era o tal do arroz do tio João. Que eu não sei se na tua cidade onde você veio é o melhor, mas para mim todo mundo é o tal do arroz do tio João. Então eu nem preciso saber de qualidade de arroz enquanto eu morava no Brasil. O que a gente faz? Vai direto na prateleira e pega o arroz do tio João, o tal do branquinho, porque desde pequeno aquilo está ali. Agora você chega em outro país, uau, qual arroz eu vou comprar? Eu demorei 5 anos até achar o arroz que eu queria, né? Porque mesmo aqueles que eu encontrava, depois eu jogava o pacote e nem lembrava qual que era bom, porque não faz parte de mim. Né? Isso não pertenceu à minha história. Então são coisas tão básicas que mesmo que a gente tenha um bom planejamento, vai chocar, vai pegar. Desde comportamento, né? Sim. Tudo. Então, um bom planejamento, quanto mais você busca informação sobre, você vai estar preparado. E aí me vem um pouquinho uma coisa na cabeça, que às vezes é um pouquinho um erro, que eu vejo de muitos brasileiros, eu acho que vem super em conta o que a gente está conversando, que, claro, a gente tende a buscar, né, a maioria das pessoas que eu conheço, tende a buscar informações, né, e até possibilidades de amizade, por exemplo, na comunidade brasileira naquele país, né, que pretende mudar. E é maravilhoso, né, a gente poder contar com a experiência de pessoas que vieram, que são do nosso país e que foram para o país que nós queremos estar e que contem um pouquinho, né, como que foi para ele e tal. Por exemplo, como que faz o visto? A pessoa fala, fiz isso, fiz aquilo. Mas isso não sei o que e tal. Ajuda, é maravilhoso. Às vezes até hoje, eu moro 7 anos aqui e às vezes eu quero alguma informação de comprar, não sei, uma coisa X... E ainda recorra à comunidade brasileira. E é maravilhoso. O problema é quando nós nos tornamos escravos à opinião daquela comunidade residente. Porque, primeiro, vamos voltar sempre nos tipos de imigrante. Cada um foi por um motivo. Cada um é né? Tem a sua história, tem a sua visão de mundo, tem a sua personalidade.
tem os motivos que levaram e tem os motivos que mantêm ela naquele país. Então, ela vai ter uma visão totalmente diferente. E talvez daquela mesma situação, né, que envolve, não sei, um choque cultural, uma diferença cultural, e duas pessoas morando 7 anos no mesmo país vão ter visões diferentes. Então, tem que ter cuidado, tem que ter um equilíbrio, né, quando vai buscar a informação. De quem busca, né? É tão assim? Eu vou tomar como verdade absoluta? Nas redes sociais tem tudo, né? Tem lá, não sei, aquelas pessoas que falam, tem uma visão super otimista daquele lugar. Tem aquela outra pessoa que tem uma visão mais que otimista, fantasiosa, né? Que vive num novo, né? Num ciclo dentro daquele país, e ela acha que aquela é a realidade e ela transmite aquela informação como se fosse verdade absoluta. E tem aquelas que são extremamente negativas, né? Mas continua lá, certo? E não sai. Então, dentro do planejamento, uma das coisas é ter cuidado dessa rede de apoio, que pode ser a comunidade residente, e também dos nossos familiares, dos nossos amigos. Muitas pessoas opinam, né? Não sei se aconteceu com você ou não, Gabriel, mas as pessoas opinam muito. Sim, né? O processo de imigração é visto como arriscado, né? Nossa, você vai fazer... Ou coloca muita expectativa, né? Vai ficar rico, né? Vai rico é o padrão. É o padrão. Tá ganhando em euro. Sim. Mas ninguém sabe que você gasta em euro, né? Eu não consigo mais explicar, eu concordo só agora. Sim, porque é super difícil, né? Então, e eu sempre vou recomendar, né, Gabriel, que a terapia, ela ajuda muito nesse processo, né? Principalmente se alguém, não somente uma psicóloga imigrante, ela vai saber das peculiaridades, porque uma coisa é eu ser e a outra saber trabalhar, né? Então, é importante porque já no planejamento, muitas pessoas geram um estresse, uma ansiedade, né? Porque ela tem que lidar com essa tomada de decisão, que não é uma decisão muito simples. É uma decisão que envolve muitas renúncias, certo? Uma renúncia de carreira, de lar, familiar, e isso pode comprometer, né, a chegada dessa pessoa. Então a terapia ela vem muito para enfrentar, buscar ferramentas e aliviando esse nível de estresse, mais ou menos o que é real, o que é fantasia da situação, o que eu posso fazer, o que está no meu controle, o que não está. Então o acompanhamento psicológico eu também considero muito rico, né, no planejamento, para evitar coisas que vão chegar, né? Não tem como dizer. Eu costumo comparar como se fosse um vestibular. A pessoa mais bem preparada, né, para o vestibular, ela vai passar por um estresse e ansiedade, né? É um processo seletivo, então tem situações na nossa vida que por si só geram ansiedade, e a imigração é uma delas. Sim. Mas se conhecer ajuda, né? Você sabe como é a tua ansiedade, sabe que esse é o teu processo, então isso muda muito, né? Por isso que eu acho que acompanhamento é sempre importante. Ou até o acompanhamento com pessoas próximas que você confia, que não tem essas posições extremas, né? E que seja livre de julgamento, né? Uma pessoa que te escute, que te acolha, isso ou é que muito a opinião raro. dele é raro, isso né? É muito raro. A todo momento a gente tá julgando o próximo, né? E por isso que as pessoas também têm buscado cada vez mais terapia, porque tá muito difícil conversar, né? Tem pessoas que sempre têm um julgamento, tem uma intenção de essa é a minha verdade e eu quero que você entenda e ponto. Então, eu acredito isso, né, Gabriel? Eu vejo muito que quem tem uma imigração tranquila é quem se preparou bem. E aí, outra coisa que ajuda é chegando no país, que para mim, né, é fundamental a flexibilidade. Eu tenho uma crítica muito grande, né, e que poucas pessoas concordam comigo, e às vezes que eu levo até um pouquinho criticada. Eu sou muito contra. E aí eu sou uma pessoa que usa muito a palavra adaptação, adaptabilidade, mas tem uma coisa aqui, tem coisas que a gente nunca vai conseguir se adaptar, né? Eu tentar, às vezes tem uma diferença cultural tão grande, ou uma maneira de funcionar tal coisa naquele país, que se eu tenho que aceitar, perdão, a palavra aceitação, não adaptação, mas aceitação, eu tenho que aceitar. Nossa, é um tiro no pé para uma depressão, um problema de ansiedade, né? Tem coisas que são muito fortes e não tem como a gente aceitar. E o mundo quer que nós aceitamos. Não, porque você mudou de país, você tem que aceitar.
foi tua escolha, agora aguenta, funciona assim. E isso é muito doloroso para o imigrante. Tem coisas que jamais a gente vai aceitar. Talvez tem coisas que eu vou aceitar e você não, por exemplo, né? Eu vou dar um exemplo, né? Quando eu recebo visitas aqui, e aí eles falam, nossa, mas aqui assim, assado, eu falo, nossa, porque pra mim tá tudo bem, entende? Porque antes de aceitar, eu entendo. Sim, talvez não pode beber na rua, por isso e por aquilo. Talvez a maneira, não sei, de limpar a casa é por isso e por isso. Eu nunca vou encontrar uma explicação. Teria que ir lá, me meter em sociologia, estudar muito bem a cultura e tal. Mas, antes de eu aceitar, eu vou buscar explicações que me gerem um certo conforto. Então vai ser muito mais fácil eu aceitar. Aceitar não quer dizer que eu tenho que ter uma postura passiva, de comodidade, naquela coisa, que já é um sofrimento. Não. Quando eu aceito, eu entendo, sim, é assim. Eu checo a realidade, entende? Então, já que eu chequei a realidade, eu entendo que eu não posso mudar. Já que eu não posso mudar e eu quero permanecer no país, o que eu posso fazer para tolerar isso? Certo? E aí vem a adaptação, né? Começa do primeiro entender, antes de aceitar, e depois ter a flexibilidade. Isso ajuda muito também no se manter, né, no país. Deixa eu pegar aqui que eu até fui anotando que você falou muitas coisas que eu achei bem importante, assim, eu queria voltar em algumas delas até. Talvez até falar um pouco da minha experiência e saber se contigo foi o mesmo. E uma coisa que, assim, você falou, de exemplo, de mudanças culturais, adaptação, aceitação, e de coisas que não tem explicação. E é uma coisa que eu penso bastante, às vezes, que... E eu vou falar até um exemplo que eu acho que é meio bobo, mas é que eu acho que acaba ilustrando, que é... O pessoal vê sobre o carnaval no Brasil e acha um absurdo. Como assim? As mulheres sem roupa, sabe? E isso é uma coisa. Só que os brasileiros vêm aqui, na Europa, em vários países, topless é permitido. E eles acham um absurdo, sabe? E fica essa disputa cultural, às vezes, que eu falo, não faz sentido. Assim, sabe? Não dá pra explicar. Tipo, o pessoal, mas não faz sentido. Nós nascemos com isso e eles, claro, e eles nasceram. Tem coisas que não vai ter explicação. Não tem. Tipo, talvez a sociologia, como você falou, mas acho que pra grande maioria, o povo em geral, e eu me incluo, a gente acha, às vezes, explicações simples e simplistas que só associam alguma coisa e não é verdade, né? Sim. Com certeza, né? Que tem uma coisa, que é a mesma coisa, não sei se aconteceu com você, Gabriel, quando você vai aprender um outro idioma, que é, por exemplo, quando a gente tá aprendendo idioma, eu vou imaginar, tô aprendendo o espanhol, e aí, o verbo composto, que não sei o que e tal. E aí você vai perguntar pra alguém, né, por exemplo, perguntar pro chileno, nossa, mas por que é isso e tal? Você vai falar, mas Isa, eu só sei que é assim, que eu não sei que a oração da frase tem que ser e tal. É a mesma coisa, se você me perguntar em português, por que não sei, o ela vai antes do mim, que não sei o quê? Não sei, só sei que é assim, eu vou ter que ir atrás de uma explicação, entende? Então, isso é um paralelo tão grande com questões culturais, que tem coisas nossas, enraizadas na nossa cultura, que nem sabemos, porque é assim e fazemos. E na outra cultura vai ser a mesma coisa. Então, um dos princípios que eu considero não é nem fantasiar, mas que cada um dentro do seu processo de imigração tem uma abertura genuína de curiosidade, né? A partir do momento que eu tenho uma abertura genuína de curiosidade, eu vou com o olhar de observar. Não vou com o olhar de julgamento. Eu não vou se é certo ou errado, mas eu vou, isso me fez sentido e me gera um conforto, então é muito mais fácil, né? Do que eu ficar, não, por que é assim, por que não sei o que e tal, né? Não tem. E às vezes não vai fazer sentido, né? Também. Não vai fazer sentido. Tipo, porque você não tem aquela carga cultural que você precisaria ter tido de como você cresceu, o que você ouviu, o que você assistiu, né? Tipo, e tudo isso traz uma carga que acaba moldando, né, a sociedade, e a gente nunca vai ter a mesma, né? Sim, como tem coisas que hoje eu jamais vou voltar a me adaptar, não vou aceitar, talvez, vai ser difícil aceitar da cultura nossa brasileira, que eu não encaixo mais, porque teve essa mudança. Então, que tem coisas que é tão enraizado, né, que não tem explicação, e nós podemos adoecemos se a gente ficar nisso, né? Não aceito, não entendo, remoendo. Eu vou dar um grande exemplo, duas coisas, né? Eu estava com visita, que veio do Brasil,
E aí comentando, né, como teve uma situação onde eu tinha feito uma festa de aniversário, e na festa de aniversário tinha docinhos, certo? Já tava a mesa pronta, decorada, típica brasileira, né? As festas no Chile são celebradas de maneira diferente, não vai ter brigadeiro, não vai ter... Isso é uma pena. Né, isso né, não vai aceito. ter... Olha, não aceito. Vai ter que fazer o seu, aqui né? Aqui tem. Aqui tem, aí tem, né? Bom, enfim. E aí, uma coisa que aconteceu comigo, que nunca tinha acontecido, já morando 7 anos, e que acontece com uma recorrência enorme, né? Com brasileiros que moram aqui, que talvez em outros países também aconteça. Então você vai lá, faz a mesa bonita. Qual o objetivo dos doces, Gabriel? Me conta. Vamos fazer um jogo aqui. Dos doces na festa brasileira. Que momento nós podemos comer os doces? Mesmo que a gente esteja 6 horas nessa festa. Tá, a gente não pode já comer de cara, né? Aham. Eu não sei explicar, que eu nunca pensei nisso, mas se eu chego na festa, eu não chego pegando, porque eu lembro que quando eu fazia isso, minha mãe reclamava. Pelo menos, na minha família. É isso pra todo mundo? Pra todo mundo. Nas festas de... Eu nunca pensei nisso, sim. É sempre depois do aniversário, do parabéns. Parabéns, isso. Corta o bolo e aí, isso. Ai, de você pegar um docinho. É regra, é uma regra social que a gente não sabe o porquê, mas tem, e que nós repetimos isso. E que a gente sabe que, se eu for numa festa de aniversário do Gabriel e tiver docinho, eu sei que tem que esperar o parabéns. Porque quer tirar foto, não sei, porque é a sobremesa, é para as visitas verem, enfim, é cultural e instalado. E eu lembro, né, que fiz essa festinha, e aí veio, né, uma pessoa e pegou lá os docinhos. Olha, pra mim aquilo foi a morte. Eu falei, como? E eu respirei, vamos lá, a pessoa não sabe. Eu falei, mas ainda não chegou o bolo, eu não tirei a foto e tal. E todos os brasileiros que já tinham chegado muito antes que essas pessoas, ninguém nem olhou para os doces porque sabe, né? Uhum. E aí, comentando com essa pessoa, né, que é visita, e tal, com visita, ela fala, isso, em casamento tem até a segurança na mesa de doces. Que ninguém vai ter que pegar antes. E é real, e é cultural. Então, eu vou dar um exemplo, né, dando esse exemplo que eu vejo que muitas brasileiras, por exemplo, fazem. Como para elas é tão importante, né, isso da cultura, que nem sabemos o porquê, mas a gente só repete esse padrão. Por isso que eu fiz esse jogo, porque eu sabia que você ia acertar, mesmo você nunca pensou nisso. Que é, qual que era a primeira lembrança? Minha mãe já vinha brigando, ai de eu pensar de pegar no doce. Né? Então tá tão enraizado. Então o que essas pessoas fazem? Principalmente as que vivem muitos anos aqui e já sabem que, sabe o quê? Ou vou me unir à diferença cultural, que a galera vai querer pegar os docinhos. Primeiro, que é gostoso, que não tem aqui. Segundo, que é lindo. Né? Então o que elas fazem? Já na entrada elas falam, ó, é da minha cultura não comer antes, isso é depois dos parabéns, ou deixo nas mesas um bilhetinho, né? Pra mim isso é muito importante, faz parte de uma celebração, de um ritual da nossa cultura. Peço, por favor, né, a compreensão, a gentileza. Olha que educado e bonito. Ninguém sofreu, né? O chileno não sofreu porque ninguém olhou torto que pegou o docinho. Né? E o brasileiro o pior é acusar depois, né? De certa forma, a pessoa se sente até mal, né? Pô, como assim? Não posso pegar? E pensa, já peguei. Agora eu preciso me defender porque estão atacando o que eu fiz. E é diferente de você deixar as regras ou costumes, né? Mais claro desde o começo e dar a chance da pessoa não cometer um erro sem saber, né? Exato, o nome disso é flexibilidade, por isso que, né, pra mim, na minha terapia, quando vem pessoas por dificuldade de imigração, eu trabalho com a flexibilidade, né, antes de qualquer coisa, né, porque além de flexibilidade existe uma coisa, né, que para eu me integrar a uma nova cultura, eu não posso deixar a minha, não posso deixar a minha de lado, os meus costumes da minha origem, e tampouco eu posso querer adquirir só da nova cultura, certo? Então tem alguns modelos de adaptação que trazem muito isso, né? Que o ideal é a gente se integrar à cultura. E não, né, tem algumas que nesse modelo, né, diz da assimilação, é quando eu só assimilo a cultura nova e eu deixo a minha de lado. Depois tem, né, a separação, é onde eu só quero usar coisas da minha cultura, só quero viver na minha cultura e não aceitar nem nada da cultura do país onde eu estou vivendo. E tem, né, a integração que eu falei que é mais adequada, é ter os dois. E a marginalização é quando, por exemplo, eu não quero voltar para o Brasil, não gosto, odeio o Chile, mas eu fico aqui.
Então, eu fico, né, à margem de. Então, o modelo que eu mais gosto é disso, né, da explicação desses 4 pontos para uma adaptação. E é vivendo e aprendendo, né? Tem que ter esse olhar, porque não é fácil morar fora. Sem falar, lidar com a saudade, tudo que gera, né? Nós que estamos fora no contexto de pandemia, puxa, mais difícil ainda. E se não tivesse a pandemia, não sei se passa com você, Gabriel, não, mas é muito comum, né? No consultório eu vejo muito isso, que é esse eterno de querer estar aqui e lá ao mesmo tempo. E sofrer, não sei, por política, por qualquer coisa, aqui e lá, né? Sofre com a política daqui, sofre com a política de lá. Tá em 2 mundos, né? Então, sim, mudar de país... E é difícil não ser, porque lá é nossa origem, é nosso sangue, é nossa história. Eu sinto uma ligação forte de saber notícias do Brasil, em geral. Eu sou desse. Às vezes eu tenho que me desligar, chegam momentos extremos... que eu paro de ver notícias e fico só vendo sobre futebol, esse tipo de coisa, esporte, porque senão eu fico sofrendo com o de lá e sofrendo com o daqui, né? Porque, de certa forma, a gente acaba pensando por mais tempo nas negativas, né? E pelo menos eu sinto muito isso, que é o que marca mais. É uma coisa positiva, a gente vê, compartilha, acabou. Mas negativa, segura. Então, às vezes eu tenho que parar de ver notícias do Brasil por isso. Me afeta um pouco também. Sim, é muito comum, porque lá com a nossa história, né, tem a possibilidade de volta, né, a gente foi de refúgio, lembre-se, né, ainda a gente tem um vínculo muito forte, mesmo aquela pessoa que é refugiada, não diminui, imagina, né, ela foi forçada a deixar a pátria dela, por algum motivo muito grande, se desfazer de tudo, né, e pegando um gancho, né, Gabriel, tem um autor, que é principalmente esse com quem eu vou fazer a formação, né, ele fala que a gente vivencia uma série de lutos quando nós mudamos de país, certo? Lutos que são perdas, né? Mas a diferença é que são lutos parciais, né? Não são lutos definitivos, como quando nós perdemos alguém, né? Quando nós perdemos alguém, a gente nunca mais vai ver aquela pessoa. Mas a gente vai ter, o processo não vai ser fácil de perda, mas a gente entende que não pode ser irreversível. E o luto da imigração, por que dói tanto? Porque é parcial, porque eu sei que todo aquele sofrimento que eu tenho em relação àquilo está lá, e eu estou aqui, entende? É um luto escolhido, digamos. Né? Então, é o luto pelo nosso status do que a gente deixou. Então, a gente teve a perda de quem éramos, certo? Algum processo de carreira, identidade, o luto pela amizade, o luto pelos familiares, o luto do clima, né? De perder aquilo, né? Eu vou dar um grande exemplo meu. Já falei aqui que eu gosto de calor, certo? No Chile o verão é muito calor, mas é muito seco. E não gosto do calor daqui, também não gosto do calor, né, do Paraná, morava em Curitiba. Mas olha que curioso. Se eu voltasse a morar lá, para mim seria tão difícil me acostumar com uma coisa tão básica, que seria um luto para mim, né? Um luto de clima, da terra, né? Que esse autor fala. Que é, por exemplo, o edredom. Eu sinto úmido, certo? Eu sinto ele muito macio, como se tivesse lavado. E aqui não acontece. Então, imagina, é uma coisa de textura. E meu corpo já reage de uma maneira... Eu tenho repulsa. Né? Que é uma coisa tão simples que eu já não consigo mais me adaptar. E se eu tivesse que voltar, ia ser uma coisa muito... Ia estar comparando de como era a minha vida aqui. Então é o luto, entende? É uma perda de uma coisa tão simples da terra. Por exemplo, tem muitas pessoas sofrem muito aqui, eu imagino, né? Pessoas que vão para a Europa, que o inverno também é muito longo, pessoas que são do Nordeste, é muito difícil se adaptar, porque eles tiveram a perda territorial do clima. Né? Então, é um sofrimento. Aquela pessoa está um pouco desfragmentada. Então, por isso que é bom ter o olhar do planejamento, da saúde mental, ter esse cuidado para ir lidando com essas coisas que não são pequenas, né? Sim. Eu vou pegar outro gancho aqui, de uma que você tinha comentado lá atrás também, que foi sobre as informações extremas, porque eu estava conversando com minha companheira essa semana, se não me engano foi ontem até, sobre isso, que... Como ela também, ela é de Belarus e mora aqui, eu sou do Brasil e moro aqui, né? Então a gente estava conversando sobre isso, de que é difícil buscar informações sobre outro país, né? Porque normalmente elas são extremas. E é sempre a pessoa que detesta e tudo ruim, e aí como você falou, mas fica, ou a pessoa que ama e o seu país antes é uma merda em todos os sentidos.
palavra. Isso... Eu acho que isso é difícil, e eu até vou falar como que eu encaro essas informações, porque como eu tenho vários episódios sobre morar fora, e eu ouço as pessoas, e eu incentivo a falar mesmo, só que eu processo isso de uma forma diferente, né? E eu aconselho todo mundo a fazer o mesmo, que é... Eu tento entender qual que é a motivação dessa pessoa. Por que ela fala assim? Tipo, talvez foi algum trauma que ela teve no Brasil. Quando eu consigo, eu tento tirar um pouco mais disso. Não, mas por quê? Por exemplo, eu tenho colegas que... até do Rio, que eles detestam, sempre falaram, e eu falo, cara, a pessoa só fala mal, eu não vi o Brasil tão ruim assim. Até um clique que eu tive, né, que talvez onde eu morava, outra realidade, e onde essa pessoa morava, agora, pra mim fez um pouco mais sentido o que elas estavam falando. Então, o que eu deixaria de conselho e desafio pra todo mundo é, quando for ler a informação, até ouvir outros episódios desse podcast, tentar sempre entender. Algumas pessoas vão gostar muito do país e tá tudo bem, mas a Isabela falou aqui várias vezes, né? Existe a convivência, existe o que a pessoa gosta, o que a pessoa sente falta, existe como a pessoa absorveu a cultura, né, desse país novo, e existe o que a pessoa passou também, né? Porque a minha experiência é diferente aqui. Eu sei que pessoas tiveram problemas que eu não tive, eu tive problemas que as pessoas não tiveram, e é difícil empatizar, até porque eu acho que a empatia vem de quando tu consegue sentir um pouco, né? Mas às vezes as pessoas falam algumas coisas que eu falo, nunca aconteceu comigo aqui. Acredito, mas pra mim não é uma experiência, né? Então... Só que assim, de certa forma, até nas redes sociais é mais difícil achar informações um pouco menos extremistas, né? Porque sempre o que todo mundo vai curtir, vai compartilhar e vai ver é o que tá, ou pessoas que odeiam, ou pessoas que amam aquilo. Então, acho que a gente pode ver muito na política, mas eu tava até conversando novamente com a minha companheira nisso, de que é difícil mesmo, a gente quer às vezes viajar para algum lugar e vai ler e é sempre mil maravilhas, quando chega lá não é bem assim. Sabe, tem coisas legais, tem coisas ruins. E eu vou repetir até que você falou, que é de entender as suas motivações, né? E pra mim isso ficou muito claro, porque eu gosto do Brasil, eu moraria. Eu tenho uma coisa que talvez me impediria, que talvez a sensação de segurança quando muda, eu fico, putz, isso é uma coisa que pra mim, pra mim a maior diferença na realidade é essa, então isso... me deixa um pouco menos inclinado a morar no Brasil, mas eu moraria porque eu gostava muito, né? Mas é entender quais são as coisas que pra você não pode perder, né? E eu acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Eu não sei qual seria, como falar em inglês, em português, na verdade, isso, mas existe uma expressão em inglês que é o deal breaker, né? Que é tipo, o que eu não poderia perder. E eu acho que isso ajuda muito. Eu pensei muito até, o que você comentou me lembrou muito todo o meu processo, porque meu sonho era morar na Austrália. E aí eu fiquei com isso na cabeça por muito tempo. Depois eu comecei a pensar, eu moro com meus pais, de certa forma, porque minha mãe tem alguns problemas de saúde, assim, que eu fico preocupado, sabe? Falei, cara, como que eu vou morar na Austrália? Tipo, se eu sei que talvez um dia eu moraria, mas hoje eu ficaria preocupado. Aí isso não daria. Ou eu pensei na Irlanda, porque na época que eu tava pensando em mudar, muitos amigos meus foram morar na Irlanda, fazer intercâmbio de inglês, arrumavam trabalho e ficava. Eu falei, nossa, vai ser legal a Irlanda. Depois eu pensei, cara, eu detesto o inverno, sabe? Tipo, não é que eu detesto, mas meu humor não é o mesmo, minha vontade de sair não muito, né? Então como que eu vou passar num lugar, sabe? Tipo, talvez hoje eu iria, mas naquela época, hoje eu já acostumei um pouco com Portugal, mas naquela época, morando em Santos, perto da praia, sempre quente, eu olhava e falei, eu acho que eu não vou ser muito feliz. Até conheço gente que voltou por isso. Então eu acho que se conhecer, saber suas motivações ajuda muito, e pelo menos pra mim me ajuda muito, né? Porque quando você for conversar com alguém e essa pessoa tiver uma opinião extrema, tenta entender, mas qual que foi? O que aconteceu com essa pessoa? Por que ela saiu do Brasil? Por que ela mora aqui? Qual que é a motivação, né? Então, e outra, né? Essa é a história da pessoa. Você tem que olhar, você escuta, né? E olha qual é a sua história, como você falou, as motivações, né? Sim. Tem uma coisa, né? Que pra mim, como terapeuta, eu trabalho muito assim, né? Muito, muito, muito. Fala que é a teoria Isabela, né? Que indiferentes o motivo de consulta, né? Só um parênteses, eu não trabalho só com imigração, né? Mas as coisas, mas estão conectados. Então tem pessoas que chegam por vários motivos de consulta, relacionamento, ansiedade, depressão, fobia, trauma. E em algum momento a imigração vem, ou aquelas pessoas que vêm por problema de adaptação e aí abre outros temas, uma ansiedade, uma depressão. Mas em todos os casos, né, para mim é tão importante assim na terapia
trabalhar uma coisa que todo mundo sabe o que quer. Todo mundo sabe, o meu ideal, eu gostaria disso, eu quero isso, eu quero aquilo. Todos sabemos, né? Temos as nossas aspirações e projetos. Todo mundo sabe o bom que queremos para nossa vida. Mas a partir do momento que eu falo, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não vou passar por isso. Olha que forte, que potente, né? Não, isso não vai chegar na minha vida. Existe uma possibilidade que chegue? Com certeza. Mas eu vou estar muito mais atento que não funciona. Certo? Todo mundo sabe o que quer de bom. Mas, se eu já sei que eu não vai para mim, me conheço muito bem ao ponto que isso vai ser difícil enfrentar, é super potente, né? É amor próprio, né? É autoestima, é autoconhecimento, é maravilhoso isso, né? Quando eu sei muito bem as coisas que eu não quero para minha vida. Uhum. Eu sei que vai sair muito do tema, assim, mas porque você falou também, gosta muito dessa parte de autoconhecimento, mindfulness e talvez... E a pergunta, por curiosidade genuína minha também, tipo, se alguém quisesse começar, assim, e ainda pensando nesse contexto de viagem, tipo, qual seria uma forma de começar a entender o que a pessoa gosta ou não gosta, de parar e refletir. Eu sei que pode parecer simples só parar e refletir, mas eu sei que na prática não é tão simples assim, senão todo mundo faria, né? Então... Sim. Tá. É que tem várias maneiras, né? Uma delas, né, é como... Eu sempre vou pensar na primeira opção como terapia, né? A terapia é um grande recurso que é uma pessoa neutra, né? Se supõe que é uma pessoa neutra, né? Ela é especialista, assim, né? Em lidar com o sofrimento humano, buscar qualidade de vida, né? Infelizmente, Gabriel, é raro alguém buscar ajuda para ter qualidade de vida. O objetivo dela pode até ser, mas o que empurrou ela para a terapia, o motivo de consulta dela, geralmente foi algo que ela já não consegue mais lidar, que foi um sofrimento, certo? E aí ela entra em terapia e depois muitas permanecem, né? Eu falo que sou muito sortuda, que a maioria dos meus pacientes, provavelmente os mais longos, né, não tem grandes questões, não estou diminuindo o sofrimento ou não de ninguém, mas pessoas que já saíram da crise, mas que amam fazer terapia, né? Sim. Porque cada dia, cada sessão eles descobrem algo novo deles, certo? É um autoconhecimento, lembrando que somos seres que vamos mudando e somos, né, eu sou terapeuta sistêmica, né, onde se basa nas relações, na comunicação humana. Então talvez eu não mudei tanto, mas as pessoas que estão ao redor estão mudando. Então, óbvio, né, o que o outro está fazendo, eu vou ter que mudar. É uma dança, certo? A comunicação, a relação humana, ela é uma dança. Eu vou ter que ir conforme o ritmo que a outra pessoa vai me apresentando. Então, é óbvio que o autoconhecimento, ele sempre, né, a gente tem que ter esse olhar para si. Um dos grandes recursos, sim, é a terapia, certo? Para se conhecer um pouquinho melhor. É muito amplo, né? Eu quero me conhecer um pouquinho melhor. Até quando nós recebemos, né, alguém que fala, quero me conhecer um pouquinho melhor, tá, mas aí vamos entrando, mas o quê? Que âmbito? Que âmbito você vê que te gera um ruído, né? Uma inquietação, né? Qual que está gerando um desconforto? Qual você sente que poderia potencializar, né? Às vezes está tudo ok, né? Então a terapia é isso, através, né, de conversas, não como você faz uma conversa com o teu amigo, com o porteiro, porque tem a base, né, científico, né, é ciência, psicologia é ciência, né, tem baseamento científico por detrás, tem estudo, tem cuidado, né, com tocar a dor e a história do outro, então por isso que não é qualquer conversa. Então ele é um recurso valioso justamente por isso, né, a pessoa poder se escutar e ser escutado sem julgamento. E aí ela tem é como eu falo, que ela vai alinhando a história dela, né, ela vai colocando numa linha de tempo quem ela é, quem ela gostaria de ser, o que já faz sentido, o que não faz sentido carregar. E tem outros recursos também, né, além da terapia, Gabriel, que ajuda, né, uma boa rede de apoio, né, amizades, praticar algum esporte, tem tantas coisas que são terapêuticas, né, por exemplo, o mindfulness, né, não é terapia, mas ele traz muito isso, ajuda muito a me relacionar comigo mesma, com o próximo, né, ele dá um pouquinho com esse excesso de pensamento que é natural, né, todo cérebro tem, nosso cérebro é uma máquina de resolver problemas, né, então o mindfulness ajuda muito isso de, pensamentos só são pensamentos, né? Porque nossa mente, ela sempre, não sei se acontece com você, tenho certeza, né? Que é um ser humano.
mas de se dar conta que nossa mente ela sempre está no passado ou no futuro, nas coisas que eu deixei de fazer ou no que eu tenho que fazer. É muito difícil trazer no aqui e agora. Então nós nos perdemos nos nossos próprios pensamentos. E às vezes, né, a gente toma um pensamento como realidade, e às vezes ele não é. Né? A maioria das vezes ele é apenas um pensamento que ele vem e vão. Então, né, tem muitas ferramentas de autoconhecimento. Né? É cada um encontrando o que te faz sentido. Sim. O primeiro passo é saber que existe isso, né? Depois buscar. Não, e autoavaliação, autoobservação, né? Quando eu me conheço bem, ou quando eu consigo olhar para os meus atos. Eu fiz começa pela empatia, compaixão com o próximo, autocompaixão. Quando eu observo que aquele comportamento não foi tão aceitável, deixa eu olhar um pouquinho aqui de fora, né? Tem um pouco essa autoanálise. E vai depender muito de cada pessoa, né? Porque se ela está uma pessoa que está num estado emocional muito fragilizado, onde ela tem uma sintomologia, quem está falando? A questão dela se conhecer ela ou o sintoma dela, entende? Por isso que a terapia, para mim, sempre vai ser o maior recurso de autoconhecimento. Sim. E tem a questão do que você comentou várias vezes, né? Você falava assim, olha, eu não gosto disso. Bom, hoje eu não gosto disso. Eu acho que é outro ponto que a gente não entende muito. Nem sempre quem você é agora. E você comentou ainda no começo, né? Que você é diferente de 3 meses atrás. Não, totalmente, assim. E o meu processo de morar fora, de tal, que o tempo me mudou muito. Muito mesmo. As convivências, né? São outras pessoas. Eu começo a absorver muita coisa que eu gostei, começo a descartar coisas que eu falo, olha, realmente. Claro, até quando nós temos uma visita, quando nós vamos. Eu costumo dizer que cada viagem, quando a gente vai para o Brasil, a gente vai diferente e volta diferente. Porque as pessoas são diferentes, nós somos diferentes. Né? E aí, Gabriel, uma coisa que me fez lembrar enquanto se falava disso de mudança, que eu acho importantíssimo e que não tem como falar. Que tem uma coisa que quando a gente muda, não muda. Que é os problemas, né? Às vezes, né, pensando em planejamento, as pessoas têm uma crença muito grande que eu vou mudar de país, tudo vai mudar, certo? Né? É a mesma coisa que vem pro Chile, não. Tô com um problema financeiro aqui, ou tô com um problema, não sei, meu marido a gente tá quase separando, ou tô com um problema no colégio dos meus filhos. Então tem essa crença que cruzei a cordilheira, os problemas ficaram. Mal sabe eles que vai triplicar, porque além de ter os novos problemas, permanece, não tem como eu entrei no avião, ficou. Eu posso não levar ele na minha mala, mas na minha história aquele problema vai estar, certo? Então tem um pouco essa crença de, sim, é uma mudança, mas os problemas não mudam, eles permanecem e a gente precisa encarar de frente aqui ou lá, mudando ou não mudando. É uma das coisas que eu vejo que dificulta muito, principalmente quem migra em família. Eu tava tentando procurar aqui até a tradução, mas eu ouvi uma frase nesse sentido uma vez, que é... Onde quer que você vá, né, você vai estar lá. Tipo, sei lá, uma tradução livre, que eu fiquei muito pensando. É linda. Não, é do Mindfulness. É do... Wherever you go, there you. Eu acho que eu vi... Eu não sei, eu realmente não sei onde eu vi, mas ficou na minha cabeça pra sempre. E era sobre isso. É o nome de um livro. Mas eu vi, foi alguém, tipo, não sei se foi num filme, alguém falando pra outra pessoa, mas era a situação meio que assim, que a pessoa tava com problemas e ia viajar. Sim. E sim, viajar ajuda, eu tenho até um amigo. Aonde quer que você vá, você vai estar lá. Isso. E viajar ajuda. É mais ou menos, o conceito é esse. O conceito é esse, ajuda porque você vai estar num lugar diferente, às vezes você precisa de um ar pra respirar, sair da rotina e pensar, mas não necessariamente o viajar, né, ou mudar de país vai tirar teus problemas. Talvez é você se mudar de contexto, você pensar de uma forma diferente, mas é você pensar. Você refletir, ele é uma ferramenta, uma ferramenta maravilhosa, que na minha página eu até fiz uma enquete, acho que faz uns 2 meses, e deu o que falar, assim, que era muito sobre o sentimento de culpa, era muito relacionado à família, né, fiz uma enquete de imigração e a família, no caso dos que ficam, certo? E um dos pontos, né, que eu levei, que é isso, você sente um peso maior ou menor estando longe da sua família? Se vê mais envolvido ou menos envolvido com os problemas? E aí a maioria que o sentimento de culpa e o peso aí são os 80%, 90%, e muitas sentem que conseguiram se afastar, né, na outra pergunta, se afastar um pouquinho dos problemas que ficaram para trás.
Mas não no sentido de se afastar, não quero ver, né? Mas é no sentido exatamente como você falou, onde eu tomo aquela experiência de imigração para, deixa eu respirar um pouco, e já que eu não tô ali no olho do furacão, eu tô longe, né, do olho do furacão, e tô olhando de fora, não tô tão envolvido, como é que eu posso solucionar? Qual é o meu papel nisso? Tem que ter muito, literalmente, autoconhecimento e ser sábio, né? De entender que sim, né? Os problemas vão comigo, mas não tenho como fugir, mas eu posso usar a imigração a meu favor para visualizá-los de maneira diferente. Se continuar aqui, eu vou falar para sempre, vou continuar perguntando coisa. Então, acho que já falamos de muita coisa sobre a preparação e fica o convite. Como a gente já conversou, vamos fazer outros episódios ainda, pegando temas mais específicos. Então, pessoal, se vocês tiverem mais dúvidas, todos os links para as redes sociais da Isabela vão estar aqui, vocês podem ir lá. E isso pode até servir de insumo para os próximos episódios. Então, Isabela, se as pessoas quiserem conhecer mais o teu conteúdo, porque eu já te sigo e vejo que você está postando sempre coisas lá, principalmente... Não sei se sempre, mas ultimamente eu tenho visto muita coisa sobre imigração, morar fora, como lidar com isso, que tem me ajudado bastante. Eu vejo, volta e meia compartilho com minha companheira também, porque somos duas pessoas nessa situação. Então, onde que mais pessoas podem também achar o teu conteúdo? Perfeito. Fico super feliz que você tenha gostado. Bom, pode me encontrar no Instagram, que é Psicóloga Brasileira no Chile. Certo? E aí, né, meu nome às vezes é um pouquinho difícil o sobrenome, mas né, Isabela Cichileiro, mas por @psicóloga brasileira no Chile encontra fácil. E lá eu posto sobre saúde mental em geral, certo? E muito da saúde mental do imigrante, né? Como é morar fora, os desafios, e eu tento sempre, através do meu conteúdo, entregar dicas, reflexões, algo que passa comigo, que tem minha realidade no consultório. Infelizmente, a saúde mental é um tabu, certo? Cada vez menos, mas ainda tem muita coisa que a gente tem que viver. Então a página, né, minha página, o foco é trazer um pouquinho isso, porque uma das coisas que as pessoas mais chegam aflitas, né? Tanto às vezes buscar apenas o conteúdo ou buscar um atendimento, é porque elas creem que são as únicas a passarem por isso. E estão totalmente equivocadas, né? Porque é a coisa mais comum possível. Então no Instagram vocês vão encontrar, né, de saúde mental em geral. E sobre saúde mental do imigrante, né? As duas estão aí juntas. E tem o meu site, né? Que tem um blog que também aborda bastante sobre saúde mental do imigrante, que é www.isabelasicheleiro.cl. Então, todos os links na descrição. Todos os links vão na descrição e tanto na página quanto no meu site vai ter o meu número, né? Se alguém quiser escrever, tiver alguma dúvida, perguntar, será super bem-vindo. Sim, e aconselho muito, pessoal, a vocês seguirem lá, porque tem muito conteúdo mesmo, tanto para quem quer ainda migrar, quanto para quem já mora. Por exemplo, agora no fim de ano, época de festas, tinha muito conteúdo sobre como passar, né, o Natal, o Ano Novo, longe da família, o que fazer. Então, é muito legal mesmo. E, novamente, muito obrigado pelo papo. Ansioso para os próximos. Como eu falei, eu ficaria aqui por hora nessa conversa. Acho que a conversa que nós tivemos antes, né, aquela já, para mim, já daria um episódio. A gente estava só conversando o que ia fazer. Então, pessoal, não esqueça de se inscrever, porque vai ter muitas coisas legais ainda por vir. E, novamente, Isabela, muito obrigado e até a próxima. Obrigadão. Tchau, pessoal.